A partir da leitura do livro Vendo Vozes, de Oliver Sacks, vimos que uma nova dimensão foi dada à questão da surdez. Quando acometida na fase pré-linguística, ela é potencialmente pior por dificultar a comunicação. Essa deficiência priva a compreensão de um mundo e o risco de um atraso é muito grande para aqueles que já nascem surdos. Surdo-mudo é provavelmente a mais antiga e incorreta denominação atribuída ao surdo. O fato de uma pessoa ter deficiência auditiva não significa que ela seja muda. A mudez é uma outra deficiência, sem conexão com a surdez. Os surdos que também são mudos são uma minoria. Fato é a total possibilidade de um surdo falar através da terapia da fala, aos quais chamamos de surdos oralizados. A Libra é um caminho para as pessoas com surdez ingressarem na vida e na cultura. A linguagem de sinais é uma língua vívida, que obriga o hábito de observação e análise constante. É a combinação de gestos que formam imagens e permitem que ideias sejam transmitidas. A gramática na língua de sinais vem de 5 parâmetros. Primeiro, configuração de mão. Configuração de mão é o desenho que a sua mão faz. No caso, esse desenho representa um B. Movimento, que a mão pode ou não fazer. Nesse caso, isso representa um Z. Ponto de articulação, que é o lugar ou parte do corpo onde o movimento é realizado. Por exemplo, se eu quero falar flor, eu faço articulação de mão assim, esse movimento, e eu vou tocar no nariz. Flor. Orientação é a direção que a palma da mão aponta, assim ou assim. Isso é um mar, isso jamais será um mar. E expressão facial, ou seja, a ação. Se eu quero dizer humor, eu vou juntar o gesto com o sorriso. Humor. Em 2011, eu fui chamada para atuar no curta da irmã de uma amiga minha. E era um curta que tratava sobre uma menina que era surda e pela primeira vez ela ia escutar, porque ela tinha acabado de colocar os implantes auditivos. E era aniversário dela no curta e a gente teve que aprender a falar a linguagem de sinais para conseguir se comunicar com ela. Bom, eu aprendi uma frase. Eu tinha que falar pra ela que ela era muito bonita, porque ela estava super insegura com a beleza dela, com o fato dela estar com os implantes. Então eu virava pra ela e falava, você é bonita sempre. Já no mídia, meu Deus, é muito gostoso. Tudo. Tudo. Você não precisa ter vergonha, Sol. Você é linda sempre. Olá, eu sou o Daniel, sou pai de um menino surdo. A gente descobriu na maternidade com 2 meses e a partir daí a gente começou a tentar ver alternativas, uso de aparelho ou implante coclear. Hoje ele faz acompanhamento com fonoaudióloga e usa aparelho auditivo no lado do esquerdo. No outro lado ele não tem o nervo auditivo, então não é indicado fazer uso do aparelho ou implante. E a gente, nesse tempo, vem aprendendo bastante, né? É sempre difícil, a gente que é ouvinte, entrar no mundo do surdo. Ele tem uma compreensão bastante boa do que acontece ao redor dele, se comunica pedindo as coisas com gestos, muitas vezes. Hoje ele faz aula de Libras no Colégio Rio Branco e estuda numa escola da prefeitura também que tem atendimento para criança surda com uso de Libras, né? Eu faço o curso de Libras toda sexta-feira no Colégio Rio Branco e assim a gente está percebendo que a gente consegue acessar melhor a ele, o mundo dele. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive num trabalho que eu fazia na Escola da Defensoria Pública do Estado, onde a gente tinha que fazer seminários e congressos em defesa dos direitos. E uma vez surgiu uma demanda que era para a gente fazer um seminário sobre os direitos dos surdos.
E eu era responsável pelo evento, fui conversar com o meu chefe para saber se não era o caso da gente contratar uma intérprete para que pudesse me ajudar. E ele de pronto falou, não, as pessoas, na maioria delas, elas são oralistas, então elas vão te entender. Eu pensei, pô, mas eu não vou entender ninguém. E fui. Eu cheguei lá num sábado, tinham mais de 100 pessoas, todas elas surdas. E eu, com uma amiga minha que não era surda. E a gente ficou, caraca, o que a gente vai fazer? Não tem como conversar, eles me entendem, alguns entendiam, mas eu não entendi o que eles precisavam. A gente ficou durante o dia inteiro, assim, isoladas, a gente só falava uma com a outra, porque ninguém conseguia entender a gente. E a gente ficava pensando, pô, imagina como eles não se sentem no mundo, porque o que a gente estava vivendo é o que é o cotidiano de cada um ali. Aqui na universidade, a gente tem percebido assim, que cada vez mais há um interesse, não só dos alunos, mas também dos educadores, dos profissionais que trabalham na instituição, de conhecerem, porque cada vez mais estão chegando alunos, né, com surdez aqui na universidade. Hoje nós temos mais de 20 alunos já em diferentes cursos, né, em letras, em pedagogia, em odontologia, em ciência da computação, enfim, em várias áreas de conhecimento. Então, daí a importância, porque a Libras, o conhecimento da Libras, ela vai fazer com que a comunicação aconteça. E a comunicação é tudo, né, no nosso processo de construção do conhecimento, dos relacionamentos, enfim, para a vida como um todo. Por isso, então, nós consideramos a Libras importante. Uma das demandas era para que eles tivessem um serviço de emergência pelo 190 através de SMS, porque, na verdade, não existia. Aí eu fui pesquisar agora, esse serviço foi criado em 2010 e só no estado de São Paulo, e tem 100 pessoas cadastradas dentro de um universo gigante de surdos. Lendo o livro Vendo Vozes, eu tive uma reflexão minha de que, assim, eu tenho um irmão que tem síndrome de Down, e desde que ele nasceu eu me aprofundei muito no assunto e quis saber, quis conhecer, e fui atrás e fiz sempre questão de que todo mundo entendesse a importância da inclusão, a importância de entender o atraso deles, de ser paciente e tudo mais. E lendo o livro, eu tive muito a sensação de que a gente não pode só, assim, correr atrás e ir a fundo nas coisas que a gente só tem interesse, que é interesse nosso, né? Que a gente se importa. Eu acho que é importante a gente levar esse estudo e essa preocupação a fundo em todos os problemas, em todas as deficiências. Olá, sou o Gustavo. Meu sinal é: eu trabalho numa empresa. E como eu me comunico com os ouvintes? Eu me comunico através de e-mail, escrevo no papel ou no chat. Quando pequeno, treinava no fono e minha família me ensinava muito a ler o lábio. Leio bastante em português, leio jornal, legenda de TV e etc. Sou o único surdo no trabalho e consigo me comunicar com eles normalmente. Minha família é ouvinte e sabe Libras, pois sou surdo. Minha avó, meu pai e minha tia sabem um pouco de Libras e entendem gestos. Todos os dias usamos Libras. Obrigado. Eu acho importante a Libras para a criança que é surda e para a família, porque é um vínculo, é um elo de comunicação que sem ele fica muito difícil a comunicação entre pai e filho. A Libras trabalha a identidade da criança surda, né? E é muito mais fácil para ela compreender o mundo através da Libras. E aí o mundo oralizado pode ser acoplado, pode entrar nesse mundo de sinais. Um não elimina o outro. Eu faço o curso de línguas sexta-feira no Caju Branco, já aprendi algumas palavras. Por exemplo, levar ele para passear no shopping, vamos passear no shopping, né? Comer McDonald's. Tem brincar, né? Sentar, ficar de pé. Então, como é uma criança, ele tem problema motor, então essas palavras fazem parte do cotidiano dele, né? Ficar sentado, se levantar,
Uma coisa muito legal, uma curiosidade, é que as pessoas surdas, elas, para falar o nome delas na linguagem de sinais, elas usam características específicas da pessoa para falar o nome delas. Então, no caso da menina do curta, o nome dela era Sofia e ela tinha o cabelo encaracolado. Então, o nome dela era assim, falava Sofia assim. Gustavo, como a gente fala tchau, muito obrigado?